Fala galera, tranquilo? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Cox, eu sou professor de História e agora faltando 11 dias para o Enem eu comecei a disponibilizar lá no meu Instagram uma última revisão. Diariamente eu estou colocando 3 questões sobre um assunto sempre cobrado na prova. No total vou abordar 10 assuntos, 30 questões e a ideia é te deixar com a matéria quente na tua mente para quando chegar o domingo você tá voando nessa parada. Ontem eu botei o primeiro assunto, a Revolução Industrial sempre cobrada, e fiz uma enquete. Das 3 questões que eu disponibilizei, qual vocês consideraram mais difícil? Diariamente eu vou fazer essa enquete e no dia seguinte eu venho aqui em um vídeo comentar essa questão mais difícil e pensar um pouquinho sobre esse assunto a partir dessa questão. Ontem, a questão votada como a mais difícil das 3 que eu disponibilizei sobre a Revolução Industrial foi essa que eu vou botar na tela agora, do PPL. Vamos fazer junto e pensar um pouquinho sobre coisas importantes da Revolução Industrial que você tem que saber pro domingo na prova do Enem. Bom, a questão que a galera votou como mais difícil foi essa aí, do PPL de 2013, e pra gente começar a resolver ela, a gente parte para o comando da questão. No Enem você não pode perder tempo, então é sempre importante que você leia primeiro o enunciado, primeiro o comando, para depois você voltar no texto já procurando algumas informações importantes. Então primeiro a gente lê o enunciado que diz assim: o texto defende que 2 mudanças provocadas pela ação humana na modernidade são o ou a. Percebam que eu já deixei marcado ali para facilitar o início do enunciado. O texto defende que. O Enem gosta muito de pedir que você faça conexões com o texto. Então, no caso dessa questão, por exemplo, tanto faz o que você pensa sobre o assunto, o que você lembra desse assunto. É claro, isso vai te ajudar a construir tua resposta, mas ela tem que ter, de alguma forma, uma conexão com o texto. O teu gabarito ele tem que estar, de alguma maneira, conectado com o texto, porque o enunciado diz: o texto defende que... Então, olha o texto com atenção. Eu já deixei marcado ali algumas coisas que vão nos ajudar a responder essa perguntinha. O texto diz assim: ninguém vive sem ocupar espaço, sem respirar, sem alimentar-se, sem ter um teto para abrigar-se. E na modernidade, sem o que se incorporou na vida cotidiana: luz, telefone, televisão, rádio, refrigeração dos alimentos, etc. A humanidade não vive sem ocupar espaço, sem utilizar-se cada vez mais intensamente das riquezas naturais que são apropriadas privadamente. Percebam que se a gente lê só o que eu destaquei, a gente faz uma leitura assim: ninguém vive sem luz, televisão, telefone, rádio, refrigeração dos alimentos, etc. A humanidade não vive sem utilizar-se cada vez mais intensamente de riquezas naturais que são apropriadas privadamente. Essa é uma leitura já com recorte em cima do que eu marquei. E vê se essa marcação não te ajuda a pensar em um gabarito. O texto defende que 2 mudanças provocadas pela ação humana na modernidade são o ou a. A letra A te diz assim: a alteração no modo de vida das comunidades e a delimitação dos problemas ambientais em escala local. Falar de alteração do modo de vida das comunidades pode fazer sentido? Pode fazer sentido. A Revolução Industrial, ela traz a partir dela, ela traz para essa modernidade uma alteração profunda nos modelos de vida das comunidades. Mas, será que nós temos problemas ambientais em escala local? Será que é isso que eu estou percebendo pelo texto? O texto fala em a humanidade usando as riquezas naturais intensamente. Será que os problemas ambientais eles vão estar conectados com uma escala local? A letra B fala assim: surgimento de novas formas de apropriação dos territórios e a utilização pública dos recursos naturais. Percebam que essa utilização pública dos recursos naturais ele foge do que está dito no texto. E o comando da questão te diz que o texto defende que a tua resposta ela tem que ter uma conexão com o texto. E está escrito ali no texto: as riquezas naturais são apropriadas privadamente. Então será que o gabarito correto ele vai ser um gabarito que diz que os recursos naturais são utilizados publicamente? Isso diverge do que o texto está levantando. A letra C fala assim: incorporação de novas tecnologias no processo produtivo e aceleração dos problemas ambientais. Percebam como é que essa letra C ela tem uma conexão direta com o que eu marquei para vocês na questão.
Ninguém vive sem luz, telefone, rádio, refrigeração. Percebam que a gente está falando de novas tecnologias que vão ser, inclusive, incorporadas no processo produtivo, que utiliza da luz, que utiliza da refrigeração, etc. e tal. E quando ele fala de aceleração dos problemas ambientais, percebam que na segunda parte que eu destaquei, a humanidade não vive sem utilizar-se cada vez mais intensamente das riquezas naturais. Se essa humanidade utiliza cada vez mais intensamente das riquezas naturais, possivelmente esses problemas ambientais serão acelerados. Então a letra C ela já parece uma alternativa interessante para a gente. A letra D diz aumento do consumo de bens e mercadorias e a utilização de mão de obra nas unidades produtivas. Percebam que o texto ele não se conecta tanto com essa questão da utilização da mão de obra. O texto foca muito mais nas novas tecnologias, na questão ambiental. O texto não está falando tanto de mão de obra assim. E o enunciado diz, o texto defende que, então presta atenção no texto. E a letra E, para a gente fechar, esgotamento das reservas naturais e a desaceleração da produção de bens de consumo humano. Será que o texto te indica uma desaceleração da produção de bens? Ninguém vive sem ocupar o espaço, sem ter um teto, a luz, a televisão. O texto não parece indicar que a gente tem uma desaceleração da produção de bens. Pelo contrário, o texto parece indicar que a gente está cada vez mais intensamente utilizando riquezas naturais e muitas vezes isso vai ser utilizado para a produção de bens. Então a letra E também fica furada e a gente fica com o gabarito sendo a letra C. E aí eu não sei se vocês perceberam, mas essa é uma questão que pede para que você pense especialmente nos efeitos dessas mudanças que vêm com a Revolução Industrial para esse mundo moderno. E essa é uma linha de raciocínio que constantemente está presente na prova do Enem. Se você me perguntasse, professor, sobre Revolução Industrial, o que eu dou uma última olhada para domingo, eu te diria, sem pensar duas vezes, dê uma olhada nos efeitos que a Revolução Industrial traz para a história da humanidade. Para a prova do Enem é interessante você pensar nos efeitos que a Revolução Industrial traz para o mundo do trabalho. A prova do Enem gosta muito de pensar na ampliação da ideia de um trabalho repetitivo, ela gosta muito de pensar na transformação da força de trabalho em uma mercadoria, então o impacto da Revolução Industrial no mundo do trabalho é algo que vale muito a pena você ficar de olho. Outra coisa que vale a pena você ficar de olho é no impacto que essa revolução ela traz na ocupação do espaço urbano. A Revolução Industrial ela vem acompanhada de um crescimento das cidades, de uma urbanização. E o Enem não só gosta de pensar nisso, mas também gosta de pensar em como é a vida desse operariado urbano nessas primeiras cidades pós-Revolução Industrial. Quais são as condições de higiene desse operariado urbano dentro dessas cidades? E para a gente fechar esse breve resuminho que eu estou fazendo dos efeitos da Revolução Industrial, a gente poderia pensar nos efeitos que ela tem no meio ambiente. O Enem também gosta de pensar, e você inclusive percebeu nessa questão, como essa revolução ela vem acompanhada por uma maior demanda de recursos energéticos, como ela vem acompanhada de um crescimento da própria poluição. E essa é uma coisa que o Enem também gosta que você tenha na tua mente. Então, um dos pontos mais cobrados sobre a Revolução Industrial, os efeitos dela no mundo que vem após o seu surgimento. E esses efeitos principalmente poderiam ser pensados no mundo do trabalho, na ocupação do espaço urbano e na questão ambiental. E assim, a partir de uma questão, a gente consegue refletir uma série de coisas importantes que, se você lembrar do domingo, dia 17, eu tenho certeza que se aparecer uma questãozinha sobre isso, você vai estar em um lugar muito melhor do que quando você começou esse vídeo. Ainda hoje no meu Instagram eu disponibilizo mais um assunto e mais 3 questões sobre esse assunto junto com a votação. Qual delas é a mais difícil? Amanhã eu resolvo aqui num vídeo nesse mesmo estilo do vídeo de hoje. Um abraço, até a próxima!